Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bem? Você tem que virar teu telefone, porque É ficar em pé é melhor, sabe, né? o Tá. pessoal está chegando, você chegou cedo, eu também chego cedo, mas se a gente ficar muito mais cedo, o Instagram corta depois de 45 minutos. Não, Então, eu por isso que eu estou sei, eu sei. chegando em 5 minutos. Você conhece bem isso, né? Conheço, conheço. O pessoal está chegando, um montão de gente já. O meu filho, o Márcio, que está nos Estados Unidos, já chegou, é o Estúdio Catete. O meu amigo Vitório Meres chegou. Mama Lida San David entrou. Essa eu não conheço. Deve ser tua fã. Vê se você está me Sabe de ouvindo fã, bem. né? Eu apoiei o celular no computador, vê se está me ouvindo bem, Tô ouvindo bem. Muito bem, por tá? sinal. Então tá ótimo. Porque senão eu Sueli ia ter que entrou ficar com a também. mão segurando e aí. Eu resolvi, eu faço muito trabalho via internet, né? Lives, consultas, etc. Aí eu tinha comprado isso aqui para botar no carro. Só que não deu, o peso não aguentou, não sei o que foi. Aí eu descobri que isso aqui encaixa no computador, eu fico olhando para o celular e o computador funciona como teleprompter. Que legal. Eu comprei o tal do highlight, né? Funciona legal, O que mas é veio isso? esse negócio aqui. É uma luz que você bota em cima da câmera. Por exemplo, eu estou sendo iluminado diretamente por ela, né? Mas esse porta celular para mim não serviu nada. Meu celular é grande e aí não serviu para nada. Assim, esse não serviu, mas a luz, você vê que eu estou bem iluminado, né? A luz está batendo no meu rosto. Tá. Eu estou com as luzes acesas e tal, mas a luz está focada, porque tem é porque não dá para eu fazer pelo computador, né? Geralmente eu faço as lives e tal pelo computador. Então a luz fica bem em cima da câmera, né? Cláudio Deixa Cunha, eu ver né? a luz. Grande ator. Cláudio Cunha. É um grande ator e grande amigo. O, Pessoal da produtora chegando também. A Bruna chegou. que sejam todos bem-vindos. Maria Cantuária. A Maria Cantuária é minha aluna, ela é fiscal da Receita Federal e eu dou aula lá para a associação deles. Uhum. Você, antes da pandemia, ainda estava com aqueles cursos na quinta-feira? Exatamente, Fernando. E não acabou, não, só mudei o local. Agora Local. é pelo Zoom. Pelo Zoom. Eu ontem assisti uma peça magnífica pelo Zoom. Cláudio, pelo Instagram facilita muito. Eu assisti uma peça ontem e eu tinha um certo preconceito, né, em assistir peça pelo Zoom. Olha, foi um excelente texto, dois monstros, enfim, muito interessante. E foi O leitura, na preconceito verdade, atrás da nossa estreia vida, né? hoje. Preconceito atrás da nossa vida. Meus filhos insistiam para que eu comprasse um iPad para ler. E eu botava a maior resistência. Aí eles me deram o iPad. Meu filho mora nos Estados Unidos, vai ver, ele é piloto. O que eu faço? Agora eu não quero, eu dei mais de 400 livros físicos e tem um montão de livros agora dentro do iPad. Facilitou a É, vida. é. Mas eu gosto muito do cheiro do livro, eu gosto muito Eu falava do isso. livro. Você Eu falava falava isso, isso. né? Eu falava, eu gostava Não, o assim, de ir na iPad. livraria, se pegar uma montanha de livros, sentar numa mesa, ficar tomando café, fazer aquele lanche, folheando os livros. Eu adorava isso. Agora nem me passa pela ideia, eu não sinto falta.
Tudo muda. Eu ainda estou no processo de desapego. Não, desapego já treino há bastante tempo, Fernando. É. Para ajudar nossos espectadores que estão entrando, que já estão aí, segundo o Buda, a principal causa de sofrimento é o apego. E se você for pensar bem, ele tinha toda a razão. Apego é você acreditar que você não pode passar sem determinada coisa ou pessoa. Apego não é que você não deva possuir nada, simplesmente nada deva possuir. É uma filosofia interessante. Já são 5 horas. Fala, Fernando. Eu acho muito interessante essa visão também. Na verdade, eu só sou apegado mesmo aos meus livros, assim, porque o resto eu vou deixando pelo meio do caminho. Roupa, quando eu ganho uma roupa, eu dou outra. Tem os livros que você compra ou que você escreve, que você é apegado? Não, os livros que eu escrevo são meus filhos, né? Agora, os que eu compro, porque a cada livro que eu escrevo, eu tenho que comprar alguns livros para poder fazer pesquisa, enfim, eu ganho muitos livros, né? De presente para anunciar, enfim. E aí eu fico, você vê, eu tenho três estantes dessa de ferro que estão atrás de mim lotadas de livros. E ainda não dá, eu ainda tenho que apertar, né? Eu sou um pouco... Você imagina, eu dei uns 400 livros, o que saiu aqui foi enorme. Eu já estava naquela iminência de assim, ou eu paro de comprar livro ou troco o apartamento, porque isso já não estava dando. Eu tive um professor, grande desembargador André Fontes, que hoje eu acho que ele é presidente da RT, se me falha a memória, que ele alugava um outro apartamento só para os livros que ele tinha. Eu estava na iminência disso. Aqui já não tinha mais onde botar livro. Eu dava todos os jeitos, agora resolvi. Bom, vamos deixar de conversa fiada e vamos trabalhar, né, Fernando? Vamos trabalhar. Já passa de 5 horas. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, para os nossos seguidores. Bom, eu me chamo Fernando Drummond, sou escritor, roteirista, produtor cultural, empresário, tenho uma empresa que luta para fazer cultura nesse país e foi com muita honra, né, que eu participo, é com muita honra que eu participo dessa live, porque no meu primeiro livro lançado, e graças a Deus e a quem a gente acredita, né, os 2 livros que eu lancei viraram best-seller. Eu tenho alguns roteiros de peças, de audiovisual, e tem a produtora. Então, mas foi com muita satisfação que o primeiro livro, quem fez o prefácio foi o Dr. Arinder. E ele anteviu, né? Na verdade, eu acho que ele conseguiu enxergar uma coisa que eu talvez não conseguisse e mudou a trajetória da minha vida. Não só psicologicamente, mas quando ele escreve no livro. Que, aliás, posso fazer um merchan, doutor? Pode. Depois você me dá o cachê, tudo bem. Tá bom. O nosso livro está a R$ 15. Ele é a maior obra em extensão. Não estou dizendo que é a melhor, porque eu não tenho essa pretensão. É a maior obra em extensão sobre assassinos em série do mundo. Esse é o volume 1. Eu ainda vou fazer o volume 2, o volume 3. E está em R$ 15, o preço de R$ 15, com frete grátis para todo o Brasil. Lá a dona da casa Producoin. Mas nesse livro, doutor... Você pode mostrar o livro? Você tem ele à mão? Você pode ter o livro à mão? Mostrei ele aqui, não sei se... Que a cela não estava... Tá. Obrigado. Ele tem mais de 700 páginas, então é um estudo bem grande que a gente realizou.
E aí, no prefácio, o Dr. Aibinder, ele além de psicologicamente ter mudado a minha vida, isso aí pode ser um tema de uma outra live, né, ou então dessa, se for questionado. Agora, ele muda também a minha carreira, porque naquele momento eu estava saindo do governo federal e ele escreve no prefácio que um dos crimes que eu narro ali, que é bem conhecido, né, o crime do Champinha, né, seria comparando a Truman Capote, né, no filme A Sangue Frio. E aí um cineasta que foi amigo meu, que estava se formando em cinema, foi ao lançamento desse livro, que foi meu primeiro livro, né, e me chamou, eu saí do governo federal para fazer escrever roteiros, enfim, em que ele pudesse gravar. Então, a partir daí, eu fui para a produtora dele, 2 anos, abri uma outra produtora. Hoje, a nossa produtora, 4 anos depois, doutora Aibine, tem diretamente ligado, agora a gente vai contratar mais na contramão da crise, mas diretamente ligado, mais de 16 profissionais. Então, carregue isso com o senhor, viu, doutor Aibine? Porque se não fossem essas palavras, talvez, né, eu tivesse ido por outro caminho do direito, formado em direito. Mas aquelas palavras que eu disse, eu li esse livro, vou contar a história para dar um sabor melhor. Um advogado desencantado da vida, né? Não era muito entusiasmado com o direito, não. O direito ele fazia porque tinha que trabalhar. Não tinha paixão, ele só tinha o interesse imediato. Falei assim, doutor, eu vou escrever uma trilogia sobre serial killers. Aí eu olhei, não falei nada, não. Trilogia sobre serial killers. Aí pensei com meus botões assim, bom, esse cara tá vendo Criminal Minds, resolveu dar uma de escritor. Super simplifiquei. Infelizmente, eu descobri que eu estava totalmente errado. Eu disse, tá, não tem problema, eu faço o prefácio. E um belo dia aparece o portador carregando uma montanha de papel, que era o rascunho do livro, né? Aí eu peguei aquele peso gigantesco e pensei comigo mesmo assim, eu e minha boca grande, para que eu fui me comprometer? Pensei, falei, agora eu vou ter que ler isso. Eu não posso deixar, eu não vou furar com a minha palavra, não é da minha índole. Você vai ter que ler esse troço. Você sabe, Fernando, eu comecei a ler, eu tive dificuldade de parar para ir dormir. Eu li, devorei o livro. Eu nunca li um livro sobre esse assunto tão bom. Eu nunca imaginei que alguém pudesse fazer as pesquisas que você fez com tanta qualidade, até a vida íntima dos psicólogos que ele se refere no livro. Né? Muita coisa que eu não sabia. Você pesquisou profundamente. E, ao ler o livro, imediatamente me veio à memória o filme A Sangue Frio, que projetou no mundo o Truman Capote, o autor. O Sangue Frio foi uma família assassinada nos Estados Unidos e esse escritor teria ido lá para fazer a cobertura do evento. E esse filme ganhou o Oscar. Ganhou um Oscar. Acho que foi do Truman Capote que ganhou o Oscar. Sim, sim. E eu falei, com a riqueza que você narra todos os serial killers, que o Truman Capote só narrou um crime, né? Um crime não, vários assassinatos num evento só. Você listou vários crimes e criminosos. Cada capítulo daquele, Fernando, eu escrevi, podia ser um novo livro, um novo filme. Que os roteiristas, acho que eu botei essas palavras, né? Que os roteiristas ficassem atentos. Que os cineastas ficassem atentos, porque era uma excelente forma de... É uma mina. Né? Eles ficam procurando o tema interessante. E bem feito. Esse daí foi muito bem feito. Quando é que você se descobriu escritor? Olha, doutor Luiz Aibinder, é muito interessante essa história. Porque o senhor falou da questão do desencanto da vida com direito e tal. Enfim. Lá atrás, em 2001,
eu ganhei um prêmio, eu ainda estava no segundo grau, né? No ensino médio agora, né? Não pode mais falar segundo grau, ensino médio. E aí eu ganhei um prêmio, uma redação que eu fiz, eu e algumas pessoas ganhamos um prêmio, foi publicada essa redação no livro, editada pela Folha Dirigida e pela Biblioteca Nacional, em 2001. E aí, após isso, eu fiz o vestibular, passei numa universidade federal, né, mas não era para mim. Eu achava aquilo um saco, achava o fórum um saco. Né? Claro, tenho grandes amigos até hoje, né, da faculdade, mas aí, quando eu vou... E aí, no final da faculdade, eu trabalhava no banco, né, num banco privado. Depois disso, eu saio do banco, pedi para sair do banco para ir trabalhar no governo. E ali eu comecei a escrever esse livro que demorou 4 anos de pesquisa. E, aliás, tem um dos capítulos que fala sobre os assassinos em série. Depois, se eu puder responder, acho que é seu filho, Rony, não é isso? Meus 2 filhos estão presentes, o Márcio e o Depois eu vou Rony. responder uma questão que o Rony levantou aqui. O Rony já está te lançando uma semente aí, hein? Não, o Rony está lançando uma... eu estou escrevendo um livro, exatamente, o nome do livro é Genocídio, mas isso depois eu respondo ao Rony. Então, esse livro eu escrevi como um hobby, né? Eu sempre fui cinéfilo, sempre gostei muito de ver filmes, de escrever, enfim, e aí comecei a escrever, só que quando você não tem a noção, né, exata das coisas, o livro tem 700 e tantas páginas. Eu hoje escrevo um livro para 200 páginas, porque eu sei, a nossa produtora também é uma editora agora, né? Então, a gente sabe o quanto custa mais no livro. A gente tá fazendo essa promoção, que inicia-se hoje, né, para encerrar o estoque, para a gente ir para uma outra edição. E aí, como foi o primeiro livro, né, eu vi que era isso que eu amava fazer. E aí eu me lembro bem eu me lembro de umas palavras de uma amiga minha, doutor, que falou para mim: você vai fazer, quando eu ganhei esse concurso lá em 2001, com 15 anos, né, 16 anos, você vai fazer comunicação, né? Eu falei: não, eu quero fazer direito, porque meu avô era Polícia Federal, eu quero direito, eu amo direito, eu vou ser delegado e tal, bababá. E aí, como eu aprendi com o senhor, e falo isso num dos livros, né? Não sei, acho que foi no meu segundo livro, que a gente lutar O contra Desempregado do Amor, né? Perde. Isso. O segundo foi Desempregado do Amor. Foi, isso nem comentar. No livro? O livro está censurado ainda na justiça, então... não, eu comentei, você não. Eu não posso comentar sobre... Inclusive, está nas mãos do... Obrigado, Renata. Obrigado pela manifestação. Inclusive, está nas mãos do... Eu suplico ao ministro Marco Aurélio que libere esse livro que eu não falei, que o psicólogo Aibinder falou. Não, sou eu responsável. Enfim, e aí... Tá me ouvindo, Aibinder? Tô. Tá, né? Deu uma parada, mas eu tô ouvindo. Então, o que eu descobri? Acho que a vida me levou para isso. É o que eu amo fazer. Nessa quarentena, eu tô rindo aqui dos comentários. Nessa quarentena, eu escrevi mais algumas peças de teatro, né? Tem uma grande peça de teatro e eu tenho sido convidado para várias lives, mas essa, assim, eu falei: olha, arrumem um jeito de adequar a agenda, porque não tem como eu deixar de fazer. Se eu hoje ganhei por conta da literatura 4 títulos de doutor honoris causa, eu devo ao senhor, doutor Aibinder, por tudo que o senhor sabe. Você deve a você. Você deve a você. Eu não escrevi nada. Escreveu o prefácio. O prefácio.
Mas é você isso. não Então, estava muito bem emocionalmente, deu um jeito. não, assim, eu me lembro bem, eu no consultório do senhor falando para mim, se entrar um leão aqui, ou um tigre aqui, não me lembro se era leão ou tigre, acho que era leão, você der um soco nele, você vai perder a luta. Então você não tem que lutar contra a vida, você tem que deixar a vida te levar, e a vida me levou. Então eu não posso te precisar, doutor, quando foi que eu realmente me viu o escritor, né? Eu acho que a vida foi... Enfim, hoje eu sou membro de 4 academias, uma academia pan-americana de letras, né? Sou membro da academia da Federação de Letras do Rio de Janeiro, da Academia de Letras de São Paulo, estou esquecendo, da Cobacla, que é também uma academia em São Paulo. Então, tenho algumas cadeiras de imortal, né? Apesar de eu ter certeza que eu vou morrer, né? Até brinco, eu não vou morrer Pô, nunca. você quer ser imortal de verdade, não é o título, você quer a realidade, né? Mas isso tudo o início foi o livro em que o senhor escreveu o prefácio. Então, não tenho como te precisar quando eu me vi escritor. Me vi escritor quando começou a vender. E esse livro já teve, né, ganhou best-seller, porque no Brasil, né, a gente diz, o livro atingiu o best-seller. Você tem 4 formas de atingir o best-seller, né? A primeira é se você vender mais de 600 cópias em uma semana. As outras 3 depende da entidade que organiza isso. O nosso livro, porque o senhor escreveu o prefácio, o nosso livro, né, venceu as 3. Talvez não tenha vencido nos 600 por semana, Na semana. o que o outro no pré-lançamento, que houve a censura prévia, então não houve o lançamento formal, né, na livraria e tal, mas o Trilogia ele vence com 5.000 exemplares, 10.000 e Você vendeu muito esperava esse mais, né? sucesso? Nunca, nunca. Eu fiz por hobby, porque desde muito novo, minha mãe, que tanto te conhece, te admira, né? Ela guarda ainda as minhas redações, e eram sempre assim, né? Eram assassinatos, eram coisas. Hoje eu já escrevo outras coisas. Por exemplo, tem uma peça que assim que a pandemia deixar, a gente vai colocar em cartaz com um grande elenco, Heitor Martinez, Luiz Falcão, Telmo Fernandes, Cláudio Gabriel, Bárbara Aires, né? Carta para Van Gogh. Então, mas eu também trabalho com a mente, né, de Van Gogh. Então, foi muito interessante, uma pesquisa de pouco tempo, assim, né, de 2 meses, mas quando eu decidi viver disso, eu falei, cara, eu tenho que ser o melhor nessa área, pelo menos para mim. Que eu me olho e fale, cara, muito bom isso. E eu procuro a excelência sempre, mas não tem uma data que eu diga, eu sou escritor. Acho que lá atrás, de repente, quando minha mãe dizia que eu tinha futuro com 9 anos, talvez, não sei. E vamos responder algumas perguntas que já foram formuladas, que daqui a pouco vem mais, o acúmulo vai ser grande. Primeira pergunta foi a do Rony, se você pensou transformar a pandemia em um livro. Um livro de terror, que ele disse, né? É, Na verdade, não um livro de terror, eu vou fazer um livro documental. Eu estou fazendo um livro documental, né? Então, esse livro, ele possivelmente a gente disponibilize na pré-venda. Porque o que acontece, doutor? A gente está fazendo, para manter esses empregos, né? E também para o cunho social, a gente vende camisas, né? Sempre ligados à arte, a movimentos e tal. 50% desse lucro a gente destina para uma instituição. Sempre no mês muda. Esse mês é uma instituição é a Mater, né? Que é uma instituição de atores do Rio de Janeiro, né? Estão surgindo boas perguntas aqui que eu vi. Então a gente sempre vai fazer isso. E a partir daí a gente ganha os empregos e também ajuda as pessoas mais necessitadas. O livro Genocídio, eu trago todo um contexto, né, que vai fazer o paralelo
de vários, e aí sem ser panfletário, né? Porque você tem ditaduras como o nazismo, como você tem o stalinismo, como você tem na esquerda, como você tem na direita. Então, eu vou mostrar a semelhança com que vive o Brasil hoje em relação ao combate à pandemia, a semelhança do Brasil e dos Estados Unidos. Eu estava, inclusive, agora, a hora, lendo um livro de Leon Trotsky, né? Que fala muito claramente, assim, é impressionante, assim, o avanço do fascismo, né? As semelhanças são muito grandes, né? Então eu vou tentando não ser panfletário, escrever um livro que possivelmente se chamará Genocídio e botar aí mas vai ser documental, né? Não é de terror, né? Como é o Assassino em Série, mas é sempre baseado na realidade, né? Em fontes seguras, enfim, sem fake news. A professora Fanny Mercante é professora de medicina lá da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ela te pergunta se você acredita que o público brasileiro prefere ler livros ao vivo ou online. Não entendi isso, ler livros ao vivo, mas tudo bem. O livro ao vivo, que eu acho que ela fala é pegar no livro, né? Pode ser isso. Isso foi o que a gente estava conversando no início. Fernando, eu gosto de abrir um livro, por exemplo, você compra um livro pela internet, aí, por exemplo, essa nova edição, né, do George Orwell, que é um grande escritor, né? Então eu gosto 1984, né? 1984. Ele foi o autor do primeiro livro que eu li, que é A Revolução dos Bichos, né? Onde ele critica a Revolução Russa e faz um realismo um pouco assim com a Revolução na Fazenda. E assim, eu gosto muito de sentir o cheiro do livro. Eu não gosto, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito. Eu tenho cadernos e cadernos que eu jamais rabisco um livro, né? Então, o livro para mim é uma coisa muito sagrada. Entretanto, qual o nome da professora que fez a pergunta, doutor? Fanny Mercante. Fanny, né? Isso. Então, professora Fanny, eu acredito, o Brasil hoje é o 17º país, acredite se quiser, que mais lê no mundo, né? Tudo bem que essa pesquisa, ela indica o seguinte: se você passar 70 anos, você morre com 70 anos, com 80 anos, e tiver lido um terço de um livro, você já é considerado um leitor. Então, mas tudo bem. Então, essa pesquisa é bem contestável. De qualquer maneira, mesmo assim, o Brasil é o 17º país que mais lê. Eu acredito, e com o advento da internet, do iPad, como o Dr. Aibinder falou, com esses e-books, né, o book agora lançado, enfim, eu acredito que essa moçada, essa juventude, prefira as plataformas digitais, né? Mas também tenho, né? É a mesma coisa. Eu recentemente comprei uma vitrola, né? Eu sou bem saudosista, então quem tem vitrola? Nostálgico. Nostálgico. Eu sou bem nostálgico. Outro dia eu vi um gramofone. Hã? Outro dia eu vi um gramofone. Depois eu te digo quando você passou. Bem nostálgico isso, né? É bem nostálgico. Minha mãe diz, que saco isso, você ouve o disco, paga-se R$200 por um disco, aí ouve tanta música que o negócio raspa e você não consegue mais você não consegue mais ouvir. Só que, assim, é uma vitrola, né, com a tecnologia, porque ela toca Bluetooth. Então eu toco o Bluetooth na vitrola, né? Mas eu acredito que isso seja porque eu sou profissional mesmo da área. Agora, respondendo a professora Fanny, eu acho que o advento, até por leitura em metrô, por ser mais fácil, você lê no seu smartphone, você lê no seu iPad, mas é chutômetro, né? Eu não tenho base para dizer isso. Quando ela perguntou o que eu acho que a gente caminha para não ter mais livros físicos, né? Tanto o doutor Aibinder, só encerrando essa resposta, que a Amazon hoje
ela até onde eu saiba, ela bate junto com a Apple, né? Então a Amazon, isso é uma tristeza. Eu vou aproveitar e falar isso é uma tristeza. Porque tem uma história muito curiosa, doutor Ebinder. Um uruguaio da Som Livre chegou, eu vou eticamente omitir o nome dele, mas ele chegou para mim e falou: Fernando, eu não trabalho com dinheiro. Eu não faço, eu recebo, claro, eu só faço permuta, eu não mexo com dinheiro. É minha ideia e tal, beleza. Aí eu falei: ô fulano, ele falou: eu tenho um livro se você revisar esse livro, eu faço uma vinheta para você, para a sua produtora. Aí eu falei: cara, uma vinheta, você sabe quanto custa uma revisão de um livro? Eu não sou revisor, mas eu teria que pedir para alguém. Então, vamos melhorar isso. Aí ele ofereceu em permuta uma vinheta e 3 aberturas, enfim. E aí eu peguei o livro para ler. Quando eu peguei o livro para ler, era um livro completamente desconectado. Tudo bem, ele era uruguaio, mas viveu a vida toda no Rio Grande do Sul. Desconectado com a realidade e eu não conseguia entender. Eu teria que reescrever o livro. Aí eu fui a ele e falei: olha, você me desculpa, mas não vamos fazer esse acordo não, eu estou com muita coisa, não vai dar tempo e tal. Mas estava publicado na Amazon. Então qualquer pessoa que escreva mal português ou que, enfim, queira lançar um livro, pode publicar na Amazon. E é assim que a Amazon ganha o dinheiro dela. Porque você ganha, sei lá, ela repassa $1 por exemplar vendido, se isso, né? E você publica qualquer coisa. Você tira o emprego de tanta gente, que é o diagramador, o revisor, o autor, o cara da gráfica, né? Que também mantém emprego. Então, você acha que o progresso não é reversível? O progresso não é reversível, é isso? Não, bom, eu coloquei errado. O progresso é reversível? Não, eu acho que a tendência é essa. Eu vi uma palestra que ele dizia, que bom que a professora Fanny gosta da mesma coisa que eu. Eu vi uma palestra, né, numa escola da Mangueira, que a gente faz trabalho social, que o palestrante, ele falava o seguinte: olha, vocês, daqui a 10 anos, vocês pensem porque não vai ter médico, não vai ter professor, não vai ter engenheiro, vai ser tudo computadorizado. Então, e é verdade, assim, você já vê operações sem médicos, né? Mas é aquela A história, distância. a distância, enfim, com computador, enfim. Eu não tenho essa visão de que daqui a 10 anos tudo vai estar modificado e tomado pela inteligência artificial. Mas eu acredito que aumentará o desemprego assim, em todas as esferas. E, infelizmente, na área de cultura é muito, muito claro. Eu não sou assim tão do teu ponto de vista, não. Eu acho que vai haver uma requalificação das pessoas. Por exemplo, trocador de ônibus não precisa mais de trocador de ônibus. Então, eles estão sendo treinados, estão sendo preparados para ser engenheiro eletricista. Eu acho que sempre vai dar um jeito. E o progresso é irreversível. Irreversível. Também acho. Fernando, o Rony pergunta onde que está vendendo o livro. O livro pode ser encontrado. Vocês vão na Americanas e tal, mas vai estar escrito que está esgotado. Mas no nosso site, eu vou pedir para alguém da produtora botar aí, a dona da casa producoins.com. E agora, aproveitando, o Rony também comenta que a pandemia deve estar arrasando com a área da cultura. Já convido vocês lá no meu Facebook, viu, doutor Ebino? Na terça-feira a gente vai estar com o Cláudio Gabriel discutindo exatamente os efeitos da pandemia na área cultural, Rony. Também, se alguém puder, da produtora que está assistindo, botar o endereço do Facebook aí. Por quê? Tá aí, ó, a dona da casa producoins.com, Rony. A pandemia ela faz que duas áreas, para mim, são sensivelmente atingidas. O turismo, mas eu vou falar da minha área, que é a cultura. A cultura é a primeira a parar.
e a última a voltar. Certamente vai ser a última a voltar. Lá em março, quando não se falava ainda em comércio e tal, já aqui no Rio de Janeiro, o Estado proibiu, né, teatro, shows e tal. E agora, para voltar, vai ser... A gente não trabalha com a hipótese, né, de voltar esse ano. Assim, não trabalha mais com essa É hipótese. imprevisível, né? Totalmente imprevisível. Pois é, os números estão aí, né, doutor? Tudo aumenta, então E a eu não vacina não arrisco. chegou. Todos os funcionários estão trabalhando via remoto. A Bernadette pergunta se você já esteve. Bernadette é professora de inglês. Se você já esteve pessoalmente com algum serial killer. Olha, eu já estive sim, não está no livro, nesse primeiro volume, porque, na verdade, do Brasil, eu só tratei de assassino em série do Francisco das Chagas, que é um capítulo fascinante, porque é um imbróglio jurídico que dura até hoje, né? Ele teria É o cometido Chico os crimes. Picadinho, esse? Não, não, é o Francisco das Chagas. Ele trabalhou, ele Matou fez o... crianças? Sim, isso. Que deixava o órgão genital ao lado da criança. Ele atuou no Pará e no Maranhão. Mas eu tive muito contato quando eu fiz estágio, né, tanto no núcleo de atendimento à família de preso, os jovens em conflito com a lei, né? E nesses jovens em conflito com a lei, a gente atendia vários assassinos em série, que é uma diferença, né, doutor? O assassino em massa, que é aquele cara Mass murder, né? que entra no... Oi? É o assassino, mass murder em inglês, né? A expressão é aquele Isso, que mata exato. vários. Como aquele que chegou no cinema em São Paulo e saiu atirando. Não é isso? Ou E o da escola de seria, Realengo. ele faz por atacado. E o serial killer vai 1 a 1, geralmente. Ele O tem vício sempre dele é matar. um modus operandi, exatamente. Ele tem um modus operandi, ele vai buscar o perfil de vítima, né? Ele atua em determinada região, ele faz o ritual dele. Para ele, aquilo tem um significado. O volume, Maria, o meu volume está muito baixo. Deixa eu tentar aumentar, não sei se melhorou. Eu tô ouvindo relativo, eu tô ouvindo bem. E depois você dá um joinha se tiver melhorado. É... E o assassino eventual, e eu aprendi isso, é muito interessante, até para psicologia. O assassino eventual, ele pode ser eu, ele pode ser o senhor, ele pode ser qualquer pessoa, né? Se entra pessoa, É, um criminoso, com uma faca, para matar um filho seu, a sua esposa, o seu marido, e você tem a possibilidade de matá-lo, você vai matá-lo. Então, claro. esse assassino eventual é o nosso instinto de defesa, né? E tem o assassino passional também, né? Mas aí ele é o eventual, ele não entra nem na É. categoria do assassino em massa, e nem o serial killer, né? Nem o assassino em A, série. a Bernadette faz outra pergunta interessante. Desses serial killers que você analisou, qual que mais te impressionou? O que mais me impressionou é o primeiro, porque nesse primeiro volume, a gente, e aí o doutor Aibinder falou da questão psicológica, a gente faz uma análise nos 10 primeiros capítulos, né? Sempre começando contando um crime chocante, um crime comum ou não comum, né? E aí do 11º capítulo, cada um é de um serial killer. Nos outros 2 volumes vão ser 20 assassinos em série. A que mais me impressionou é a que está no livro dos recordes, que é a Condessa de Sangue, Elizabeth Bathory, né, que aturou ali na Romênia, Ucrânia, né, naquela área ali na época de... Que bom, Rony, fico muito agradecido. E teria ela sido
há algumas coisas, mas teria ela sido inspiradora, né, do Drácula, né? A Condessa, o Conde, e não o Vlad, como algumas pessoas dizem, né? Ela teria matado cerca de 650 jovens virgens. É a maior assassina em série do mundo, né? E ela tem as máquinas, isso tá, as fotos, as máquinas de tortura que ela aprendeu com o falecido marido, que vivia em guerra e tal, que ela fazia com que o sangue caísse em cima dela, porque ela acreditava que aquele sangue rejuvenescia. Bom, eu não vou dizer como é o fim dela, mas esse foi o que mais me chocou, assim. Alguns chamam de a Condessa Sangrenta, outros chamam a Condessa de Sangue, mas no livro o nome dela é Elizabeth Bathory. Eu vou querer ensinar a missa ao padre, mas tudo bem. Sabe aquela expressão, a bruxa está solta? Já vi essa expressão, é uma expressão comum. Ali na Praça 15 não tem o Arco do Teles? Tinha uma mulher, uma prostituta bonita, portuguesa, naquela época do Império. Ela pegava crianças que eram deixadas na roda da Santa Casa de Misericórdia e matava as crianças e se banhava com sangue. E ela fez isso várias vezes. Seria um caso para você pesquisar, Fernando, uma sugestão boa. Ótimo, ótimo. E ela sumiu, e depois que ela sumiu, acharam um corpo feminino no mar, que pode ser ela. Isso daí seria uma boa história para você. Sem dúvida. Eu não sabia, não conhecia. Você não está ensinando o padre a rezar missa porque eu não conhecia. Ainda bem que eu pedi lá para a Paula entrar em contato, que eu quero esse nosso bate-papo, essa nossa live, né, que eu chamo de ao vivo, né, esse nosso ao vivo, né, para eu pesquisar sobre isso. Tem algumas perguntas aqui que eu também gostaria de responder. Da Lu. Eu gostaria que você respondesse. Bom, eu primeiro, eu acho que pode ser uma discordância do Dr. Aibinder, eu não suporto esse termo psicopata. Eu não suporto. Não existe mais. Além do... Pois é. Mas isso fica... Você estigmatiza as pessoas, né? Psicopatia é a doença da mente. E assim, com a pesquisa que eu fiz com inúmeros psiquiatras, com inúmeros psicólogos, né? E com o prefácio do Dr. Luiz Aibinder, para mim fica muito claro, e para todos eles, né, que não são doentes. Essas pessoas que cometem esses crimes são ruins. Então eu já refuto esse termo, né? Eles são do mal. Eles são maus, são ruins, né? São pessoas ruins. Então, vamos estigmatizar quem tem problemas mentais, né, como depressão, síndrome do pânico e outras de esquizofrenia e outras doenças, como os assassinos. Fulano é psicopata porque fez isso. Não, fulano é ruim. Não, eu discordo um pouquinho, Fernando. Aí é minha praia. A palavra psicopata já não mais existe como termo técnico. Agora é transtorno de personalidade antissocial. Aí a gente pensa que o cara não gosta de badalação, de festa. Anti no sentido contrário à sociedade. Eles até gostam de agito, eles são viciados em adrenalina. Psicopata, ele é do mal, ele não é nem maluco nem neurótico. Ele tem consciência do que faz e não quer parar. Essa é a diferença, entendeu? Mas psicopata saiu de uso também porque se transformou no xingamento. O fulano é psicopata porque te mentiu ou fez alguma coisa. As pessoas saem jogando o termo psicopata. Como histérico já não existe mais. Histérico virou xingamento. Agora é transtorno de personalidade histriônica. Que ficou estigmatizado. E de tempos em tempos a nomenclatura muda de acordo com a necessidade. E eu acho que não muda de uma forma positiva, boa. Então, quem tem deprimido não é psicopata. É depressivo. Nunca vi chamado. Não, mas o que eu quis dizer, doutor Luiz Aibinder, é que, de repente, a psicopatia indica doença, né? Então,
doença da patos, mente. doença. É. Então, o psicopata, quando você diz, essa mulher é psicopata porque matou 3 pessoas, matou o filho. Não, ela não é psicopata, né? No sentido Depende. Não, sim, ela pode ser, mas o que eu estou dizendo, ela não pode ser estigmatizada como uma pessoa com uma doença qualquer da mente, né? Ela pode não ter doença nenhuma. É isso que eu Pode não ter, digo. mas ela tem pode ter um transtorno de personalidade antissocial, ser uma pessoa do mal. Se você pegar os manuais internacionais, tem lá uma lista de critérios de comportamentos que se a pessoa preencher 5 de 8 critérios, já pode ser diagnosticada. Ela não pode ser xingada de psicopata. Tem uma lista lá, para ver, feito o checklist, tem isso, tem isso não. Aí você vai ver o total, aquele comportamento é típico. E muitas vezes o psicopata já começa na infância. Exato. Arrancando isso, eu falo, arrancando a perninha da barata e o pai não fala nada, botando a bombinha no rabo do gato e o pai não fala nada, e é isso que a Lu fala. Ela diz aqui, podemos conviver com psicopata sem perceber. A Ana Beatriz, que é uma psicóloga, Ana Beatriz Silva, né? Ela questiona o termo psicopata, mas ela mesmo divide a psicopatia em 3 graus, né? O mais leve, que é aquele cara, que ele chega e tal, te conquista e tal, é teu amigo, mas vai te ferrar em algum momento da vida, né? Aquele em grau médio, eu sei que é a sua área, mas eu tô falando do estudo que eu fiz em relação a isso da pergunta da Lu. O de médio, que ele vai chegar, ele vai ferrar a sua vida, só que ele vai sentir vontade de matar e não vai matar. E o grave é o que chega às vias de fato. Então, ela separa, não que eu concorde, mas realmente existem, isso sem dúvida, eu estou cada vez mais convencido de que tem muitas pessoas cruéis perto da gente, né, doutor Emílio? Tem. Também tem uma escala de valor diferente. Agora, sabe qual é o nicho de trabalho que mais atrai psicopata? Política. Política. Eles têm fascínio pelo dinheiro e pelo poder. Então tem muito psicopata aí. E nas empresas, os psicopatas corporativos. Sabe aquele cara que sobe na carreira, dando rasteira nos outros, mentindo. E eles têm sucesso porque eles não têm escrúpulos. Você não vai fazer uma sujeira com um colega teu. Você para 2 vezes, pensa, eu não gostaria que fizesse isso comigo. Como ele não tem culpa, nem remorso, nem aprende com os erros, ele às vezes consegue prosperar nas empresas. Aquilo que eu falei. O homicídio é o único crime que está todo mundo sujeito a cometer. Você roubar, você matar, você pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e tal, se corromper e tal. Homicídio não, acontece, né? Acontece. Qualquer um está sujeito a isso do momento para o outro. Não planeja, não deseja, se arrepende, tem remorso. O que não acontece com o psicopata. Tem mais perguntas que você está vendo, Fernando? Tem. Que você queira responder. A professora Fanny pergunta se eu gostaria de escrever uma novela ou série encomendada para a TV. A gente estava em negociação muito avançada com a TV, que seria o paralelo da Globo, né? No horário nobre, inscrever para lá, para Portugal, mas isso deu uma esfriada graças à pandemia. E a gente tem já escrito séries e tal, a gente trabalha com várias possibilidades na Netflix, nas plataformas VOD, né? De HBO, Fox, Globo, Play, enfim. Então a gente faz muito, a gente escreve muito isso. Então fiquem ligados aí, se quiserem me seguir também, a gente sempre coloca alguma coisa. A gente sempre tá divulgando os nossos trabalhos. Eu acho que a Berna, o doutor Aibinder já respondeu. O Rony pergunta qual a motivação para se dedicar a esse gênero do terror. Na verdade, é o que eu falei no início, Rony. Eu comecei escrevendo. E quando eu escrevi o primeiro
primeiro caso, eu falei, cara, isso daqui não dá um livro, mas está muito bom. Então, eu vou escrever mais, o segundo, terceiro, e aí vem o estalo. O processo criativo é muito próprio, né? Você, de vez em quando, surge. Eu escrevi, a última obra teatral que eu escrevi é a vida de Bukowski, que foi fascinante, né? E eu tive essa ideia tomando banho. E é um cara que eu não conhecia nada, então eu tive que comprar livros para ler e tal, fazer pesquisa, né? Enfim, então isso é o artista, né? Não, eu tenho um pouco de dificuldade de me auto-tornar artista, mas o processo criativo do artista se dá a qualquer momento, são flashes, né? E a gente acaba trabalhando com arte por amor, né? Aí eu acho que é mais... tem uma pessoa que é cliente da doutora Ana Beatriz, que eu citei aqui como escritora. Eu conheço ela, a Malu. Tá Lu aí, 2023-305. A Malu. E a Érica, tá vendo? eu não tô vendo o letreiro. Érica, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. Pode falar, Fernando. Botou fatores genéticos, e aí eu acho que é mais que o senhor. Influenciado do transtorno de personalidade antissocial. Não se sabe. Não se sabe a causa. Não se sabe a causa ainda, entendeu? Às vezes uma família de 3 filhos, um outros não são. São pessoas corretas, boas. Não se sabe ainda, não. É uma loteria do mal, sabe? Aquela família. O cara nasceu, já é do mal. Já vi garoto botar gato no congelador, essas coisas malucas. E a infância já vai definindo. Aí chama transtorno de conduta. Aí no dia que ele faz 18 anos, canta parabéns, ele é promovido a psicopata, agora antissocial, né? Mas por causa da lei, que se ele não podia ser preso, com 18 anos já muda o diagnóstico. Você não pode dar diagnóstico de psicopatia ou transtorno antissocial antes dos 18 anos, não é correto. Mas ele já sinaliza tudo. Eu em relação a isso, eu tenho uma comparação. O senhor fatalmente Dr. Miguel Chalub, né, que é uma referência em criminologia. Ele é uma referência em criminologia. Para ter uma ideia, na época que eu fiz esse livro, ele já devia ter mais compulsória. E ele voltou como cargo de confiança. Então, no estado do Rio, se eu chegar no escritório do Dr. Luiz Aibinder, matar ele, o paciente, a esposa do paciente, a filha e tal, eu vou para o Dr. Miguel Chalub para ele dizer se eu tenho condições de julgamento ou não. E eu acho bom a gente também, é um dever social nosso nessa live, a gente desestigmatizar a questão da doença, né? Por quê? Ele me deu esses dados, né? Apenas o Rio de Janeiro tem cerca de 30 mil presos. Tinha à época do livro, agora possivelmente tem mais, mas na época do livro, há 6 anos atrás, mais ou menos, né? Ele tinha 30 mil presos no estado do Rio. Apenas 3% era considerado, 3% se compõe de pessoas com problemas mentais. Aí há um grave erro, né, doutor Luiz Aibinder, quando se diz que não há prisão perpétua no Brasil. Há sim. Há para quem é doente mental, porque ele não vai sair do hospital psiquiátrico se ele cometer um crime. Infelizmente não, Fernando. É uma pena que o nosso horário está acabando, o Instagram vai cortar. O Chico Picadinho, você acha que você fez matéria sobre ele? Não? Oi, Fernando, você está ouvindo? Estou ouvindo, mas o Chico Picadinho não foi posto em liberdade? E depois foi Picadinho de outra mulher? Lá de São Paulo. Então não foi perpétua. E deveria ser.
A Suzana Ristoff está solta. A Suzana é perigosíssima, psicopata de último grau. Devia estar presa. Aquele que matou a atriz, filha da Glória Pérez, é pastor. Virou pastor. Indivíduo... Eles são muito bons nesse convencimento, nessa simulação. Mas não foram curados da psicopatia. Não, Você não vai querer namorar a Suzana Ristoff. Pois é. E é o que a própria Érica, ela comenta aqui, manicômio judicial pode ser considerado prisão perpétua? Pode. E aí é o que mais doloroso. Teoricamente, sim. Sim, é o mais doloroso nas leis, né, doutor? Quem tem problema mental, esse está designado a ficar o resto da vida no manicômio judicial, né? Fernando, e quem não é ruim pode... No caso, aquele chambinha, não é para sair nunca mais. Nunca mais. Ele tem uma deformação no cérebro. Pois é. E ele nem é psicopata. Isso. Exatamente. E ele foi mudado a lei, mas aí quem quiser pode comprar o livro para ver. Ele foi feita uma lei no estado de São Paulo só para o caso dele, porque ele seria posto em liberdade, porque ele ainda era menor quando cometeu os 2 crimes. Vários crimes. Estupro, né? Ele matou a moça e o namorado dela. E ela ficou capturada por ele. Ele liderava os maiores que participavam da quadrilha. Fernando, que mensagem você deixaria para os nossos assinantes, nossos seguidores, já que o nosso tempo está se esgotando? Bom, a mensagem, primeiro, eu quero te agradecer muito, doutor Hebinder. Eu já ao de falar isso pessoalmente. Infelizmente, agora falo virtualmente, mas falo, né? Não posso falar perto do senhor, mas eu sou muito grato ao senhor, porque por 2 motivos. Um, por ter salvado minha vida, né? E outra, por ter apontado, me ajudado a encontrar um norte e uma vontade de vida, né? E isso passa pela valorização da cultura. Então, a mensagem que eu deixo para todos é: leiam religiosamente. A pandemia está afetando a todo mundo, né? Sem arte, ninguém viveria, ninguém conseguiria viver, doutor. Né? A gente vê um filme, a gente vê uma novela, a gente lê um livro, a gente ouve uma música. Tudo isso é arte. Então, a gente precisa, em nosso país, entender que a arte e a cultura têm sempre que estar presente em tudo. Ok, eu te agradeço muito as palavras. Eu te ajudei, era meu trabalho, mas o brilho foi teu. Eu só te mostrei o caminho, mas você que fez a caminhada. Por isso, eu não sou tão modesto assim, mas eu te mostrei o caminho, mas você fez a caminhada. Queria agradecer a todos que participaram, particularmente ao Fernando, e desejar que vocês se cuidem muito bem, que fiquem todos na paz.